que a razão, imitando Kant, a razão é possível de reconhecer todas essas coisas e de se fazer impor por uma máxima ética. Qual é a máxima ética do Foucault? Cuide de si. Tome conta da sua vida. Sendo feliz do teu jeito, você espalhará a felicidade para os outros. É uma inversão, agora eu vou para a inversão, a reinvenção do moderno, dá para entender? É isso que eu estou falando. A modernidade construiu valores universais, aproveitados que foram pelo poder estatal e aproveitados na continuidade por todas as outras instituições de poder. Eu sei, agora precisa reinventar a modernidade, então veja. O homem moderno é aquele que fala de direitos humanos iguais para todos. Meus alunos vão ficar arrepiados agora. Porque a gente não tem Foucault no curso, então eu não consigo avançar. Então vocês talvez estão escutando algo estranho pela primeira vez de mim. Direitos humanos. O congresso é sobre direitos humanos, inclusive. Esse é o termo básico nosso, certo? Aliás, é a linha de pesquisa da faculdade. O primeiro direito humano do Foucault é eu fazer o que eu quiser com a minha vida. Isto é subjetivo e único. Não tem nada a ver com direito universal. Ou melhor, tem. Qual é o direito universal? Todos são iguais para fazer das suas vidas o que quiserem. No limite de não invadir a vida dos outros. Aí volta ao Kant. A minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Até este ponto da relação, no momento em que eu toco com o outro, eu tenho que cuidar de mim, do meu espírito, do meu conhecimento, elevar a minha capacidade de observar, ampliar a minha visão, sentir, isso aqui vai ficar meio espírita, né? Mas sentir a plenitude, que toda a potencialidade humana está dentro de você. E é por isso que, no fundo, o vai sacadura agora, tá? No fundo, mais uma. O Foucault não é um ateu. É que a gente generalizou essa palavra ateu para todo aquele que não acredita em Deus. Na verdade, o Deus pode ter muitas formas e muitos sentidos na nossa vida e estar em muitos lugares. E isso é mais uma outra coisa universal que não se adequa ao cuidado de si, porque eu é que tenho que decidir como é que o meu Deus é. Porque senão, queridos, no Congresso Nacional tem gente do bem e de Deus, em nome de Jesus Cristo, fazendo lei retroativa a tudo que a gente fez de conquistas e garantias fundamentais na Constituição, neste momento. E eu não preciso dizer aos senhores o quê, nem quem. Mas também é verdade que isto acontece lá, porque aqui fora tem gente dizendo para pegarem lâmpada e baterem gay. Aqui, do nosso lado. E nós não fazemos nada. Aquilo que está lá no Congresso é o espelho da sociedade brasileira. Nós é que os colocamos lá. A gente nunca acha que essas coisas vão bater na nossa porta. A gente acha que isso é só problema alheio. Então a gente não cuida de nós para evitar que certas coisas aconteçam, porque você depois acaba tendo que justificar essas coisas. Aí você diz, é lá, é no outro, é o terceiro. Nunca é culpa sua, nunca somos nós nunca cuidamos de nada. Vou terminar com isso. Os meios tecnológicos aí. Essa é a angústia dos meus alunos. Alguns, pelo menos, aqui que eu estou vendo. Temos um outro, né? Direito à privacidade, tá bom? Então, cuide de si que não vai acontecer. Ou você está esperando que se você não cuidou de si, aquele coleguinha, amiguinho na rave vai cuidar de você? Primeira coisa que ele faz, antes de você chegar em casa ou acordar da rave, ele já colocou no Facebook para a humanidade ver aquela foto íntima sua, óbvio. E você achava que estava cuidando dos outros, que a amizade era isso, não é verdade? O que ele fez com a tua amizade? Ele pagou. Deu para entender o que é cuidar de si? Desculpa aí a radicalidade, mas não é só porque é coisa que angustia, mas, né?
Ah, professor, então eu já sei, o senhor não gosta de celular. Não, eu não só não gosto, como eu sou obrigado a tê-lo. Se eu não pudesse, eu não teria mesmo. Eu tenho um pai em casa de 85 anos, que mora comigo. Não estou jogando celular fora, nem dizendo aos senhores para jogarem. Só que eu tenho que ser instrumento a favor da minha vida, não instrumento contra a minha vida, a favor do poder alheio. No Brasil tem gente que não sabe ler nem escrever. Não sei se estou exagerando, acho que já melhorou muito, mas ainda deve ter muito. Tem gente que passa fome, mas no Brasil existe 2, 3 celulares por habitante. População economicamente ativa dá mais de 2 celulares por habitante, só na população economicamente ativa. Isso não é cuidar de si. Agora sim, gente, isso é ser moderno, eu sei. Mas o Jean Paul Sartre já tinha dito também, eu não sou moderno. Nasci nesse mundo que chamaram de modernidade, mas se modernidade é isso, eu não quero ser moderno. Isso não traz consciência, isso não traz saber, isso não traz ajuda, nem para ti, nem levar os outros. Ficamos todos dentro daquele limbo, né? Ficamos todos dentro daquele balaio de gato pardo, né? E todo mundo acaba, enfim, empurrando uns aos outros, e quando alguém diz não, vai empurrado junto. E você não tem mecanismo de defesa, porque você fica sozinho, ninguém quer ficar sozinho contra, né? O bom é ficar junto errado, mas ficar sozinho certo. Cuidar de si é uma ética, chama-se ética da personalidade. Pessoal aí que do segundo semestre. Ética da personalidade. Depois que escolhe, você escolhe. Uma vez por... Tudo bem? Cuidar de si, escolheu, não muda mais. Salto de qualidade profundo, que é Kierkegaard. Adler Zeller. Quem escolheu ser reto e ético, escolheu. Porque se voltar atrás, destrói o seu próprio espírito. Porque a escolha é espiritual sua, é do seu espírito. A ética não pode ser uma coisa colocada para as pessoas que elas não introjectem dentro de si. Por que uma pessoa gostaria de ser ética? Só se lhe trouxer um bem para ela mesma. Mas o sucesso não é esse, né, gente? O sucesso é ter as coisas, comprar as coisas, e eu vou terminar do jeito que eu comecei. Forma mercado. É por isso que nada disto faz sentido. No fundo, Foucault é um grande revolucionário, né? Uma vez perguntaram para ele, última frase, perguntaram para ele assim, em termos de violência, por que uma pessoa que cuida de si, que é um egoísta, não seria violento com os outros? E o Foucault responde, primeiro, não sei por que você acha que quem cuida de si é um egoísta. Egoísta é aquele que em tempos de crise põe os juros a 400% no cartão de crédito, num sistema em que as pessoas são avaliadas pelo crédito que têm, porque é o que podem comprar das coisas que podem ter. Isso é egoísmo. Aliás, isso não é egoísmo. Isso é a destruição da humanidade. Aí o Foucault complementa. O cuidado de si é impossível violentar os outros. Porque quem não se violenta a si, por que violentaria os outros? Daria a eles a chance de virem contra você também, não é verdade? Então, às vezes os meus alunos não entendem porque que eu fico detalhando o Oresteia e a Eumenes para dizer que vingança não pode ser a resposta à violência. Porque esse é o mundo que nós conhecemos e o mundo que nós reproduzimos. Cuidar de si também é tirar a vingança de dentro. Às vezes não dá para discutir com a outra pessoa sobre isso. Então você diz, bem, você não vai me entender mesmo, não vou discutir, faça o seu trabalho. Mas é um absurdo que você está fazendo. Mas enfim, né? Faça o seu trabalho. Eu vou procurar continuar cuidando de mim. Né? Eu não faria nunca uma resposta como essa, não faria uma atitude como essa, mas isso é muito pessoal. Este pessoal de cuidar de si não é egoísmo. Às vezes, diz o Foucault, nas sociedades de controle de massa que nós vivemos, ficar sozinho é a única resposta ao sistema. Isto chama-se individualismo, mas muito ao contrário, não é egoísmo.
é a possibilidade da única resposta que eu tenho de tentar mostrar aos outros que podemos ser e viver de uma outra forma. Que não é a forma que parece natural, mas na verdade essa que gera a violência, essa que é o egoísmo, né? Que gera a violência e essa que é egoísta. A gente não consegue entender isso, né? Às vezes, você está triste? Não sei. O que foi? Veja a intuação, né? Mais ou menos assim. O que foi? Não foi nada. Não sei. Eu fiz alguma coisa errada, cara? Não, eu não falei nada. Eu estou na minha. Eu conheço isso aí, hein? Lá em casa teve um caso desse, foi parar no Juqueri. Começa assim. Gente, no mundo que nós vivemos, nós não podemos ficar quietos, sozinhos, tristes, calados, baixar a cabeça porque você está doente. E falam tanto que você está tão doente que você vai ficar doente e vai lá, né, tomar comprimidos depois. Vai no terapeuta depois. Porque você fica isolado. Você fica alijado. O legal mesmo é estar junto. Depois saem essas fotos no Facebook. Porque você estava junto. Se você tivesse na sua, não sairia. Mas como as pessoas não podem ficar na sua, saem essas coisas. No fundo, o problema não é esse, gente. O problema de fundo não é esse, isso é consequência. O problema é que nós não nos damos o direito de sermos e de resistirmos. Porque realmente é muito doloroso. Eu sei que é doloroso. É muito doloroso, é muito sacrificante, é muito sofredor. Tem uma palavra bonita agora, sofrência, né? Isso é para tudo, né? Cuidado de si. Deu para entender o que é o conceito cuidar de si? O cuidar de si é a revolução que o Foucault propõe para mudar a modernidade. Que parece uma coisa não moderna, né? É o cara quieto, o cara que gosta de ler, o cara que gosta, né, de pensar, o cara que gosta, sei lá, até de uma natureba, mas não é natureba para sair de lá e deixar a natureza toda destruída, como a gente faz, né? O cara vai, eu vou me isolar porque eu estou cansado do sistema. O cara leva, sei lá, cartão da Mil que vai buscar o cara se o cara ficar doente de helicóptero. É fácil afastar do mundo de cá, né? Leva... mas tem internet lá? Agora para o meio do mar porque você tem internet, porque não consegue desligar do celular. Não é isso. Isso aí você não está reinventando nada, você está fortalecendo esse mundo que nós estamos. Para nós do direito, o único recado que eu diria para vocês é o seguinte: eu estou, enfim, nos últimos meses, muito contente com algumas coisas do nosso direito, que são as formas de autocomposição. Que não são novidade nos seres humanos, muito menos no Ocidente. Concretamente, existia na Grécia Antiga, existia entre os Inuit, por exemplo, do Canadá, né? Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque o poder que se exerce sobre as pessoas, essa objetivação é tão forte, que nós esquecemos que sempre foi possível fazer autocomposição e que durante milhões de anos os seres humanos não precisaram de tutela antecipada, nem tutela posterior, nem tutela em juízo de tribunal nenhum para existirem. O ser humano nasce sabendo fazer autotutela, ou seja, resolver autocomposição. Saber... Desculpa, eu falei errado, né? Falei errado. Autotutela, autocomposição. Autotutela é vingança privada, desculpe. Desculpe aí, professor, foi só. É que é um tema daqui a pouco que a gente vai conversar, inclusive, né? Por isso que eu queria terminar com ela para já deixar o gancho. Mas durante milhões de anos, nós, humanos, soubemos fazer autocomposição sem a necessidade da tutela de um terceiro poder, mas empoderando as próprias pessoas. Não é? E tem alguns autores até que dizem que, agora já que eu falei, que a autotutela ou a vingança privada também é uma forma de resolver conflito, não é a desejável. Por isso que as pessoas, antes de ter o Estado, tinham outras formas de resolver.
Como eu acho que, por exemplo, as famílias é mais comum que elas resolvam seus conflitos conversando, não é? Não, não é. Aí é que está o problema. Dentro das nossas casas, o direito está presente o tempo todo. Hoje, qualquer criança com pouco de idade sabe que tem um ECA. Meu pai sabe que existe o Estatuto de Idoso. E quer saber mais? Está lá em cima da mesa dele. Engraçado. Mas eu não fui educado assim. É maluco. Mas nós não fomos educados assim. Minha geração não foi educada com estatutos na mão. Não precisamos disso. Mas pensem, por que então precisa tanto e por que a gente só acredita que essa é a única forma de fazer o direito? Essa eu vou deixar essa pergunta. Se durante milhões de anos não foi assim, se nossas famílias não são assim, não sei a vossa geração mais nova, mas pelo menos a minha não foi assim. E por que hoje só conseguimos pensar em termos estatais, em termos legais, que nem sequer sei se são muito legítimos? Porque as pessoas não conseguem cuidar de si mesmas, porque não podem depois, né, estender este conhecimento, esta sabedoria aos outros. Educação sentimental dos gregos. Por que isso tudo se perdeu e se perde cada vez mais? O Foucault achava que era possível ressuscitar essas coisas nas aproximações com as pessoas. Se eu estou no mundo e que as aproximações sempre têm interesses, o Foucault está errado. Se eu consigo me aproximar sem interesses, o Foucault está certo. Eu consigo reinventar o cotidiano. O direito ajuda ou atrapalha na resolução de conflitos, neste sentido aqui, do Foucault? Tudo bem? O conjunto disso tudo chama-se biopolítica. O que é biopolítica? A política usada sobre os homens, bio-homem, sobre o biológico de cada um de nós, a política usada sobre nós para fazer um determinado sistema circular de uma determinada forma. Como é que eu fujo da biopolítica? Pelo cuidado de si. Chamo para mim toda a ética e toda a responsabilidade que o meu espírito é capaz, segundo Nietzsche, de suportar. Tem um limite também para o nosso espírito suportar, certo? Não sei se vocês conseguem entender o peso que é Foucault. É por isso que a crítica dele é radical. E é muito amena no sentido filosófico. Ele não está propondo nenhuma revolução de armas, não está propondo, né, nenhuma agressão, muito pelo contrário. É quase um Gandhi, Foucault, né? Ele está propondo uma revolução espiritual a partir da paz, a partir da relação com os outros, transparente, educacional, aceitação da alteridade, de todas as diversidades, sem apontar dedos, sem perguntar por quê ou para quê, sem impor nada. É um mundo difícil, né? Talvez seja por isso que ele seja tão, enfim, foi tão importante para as ciências sociais, porque as ciências sociais não nasceram para isso, gente. As ciências sociais nasceram para domesticar as pessoas a partir de um controle definido do interesse de um sistema. Após a Revolução Francesa, o mundo criado foi o sistema liberal burguês capitalista, forma mercadoria. Tudo o restante a partir é consequência da forma mercadoria. Vocês escutaram a palestra anterior, o professor falou isso. Falar de agroecologia no mundo de capital da Monsanto, foi isso que ele disse, não fui eu. O exemplo foi dele. É impossível imaginar que isso, né? E as perguntas que nós fizemos para eles, inclusive vocês, né? Acho que ele ficou assim, não dá. O Vinícius aí, não sei onde ele está agora, se ele está aqui, perguntou como é que faz isso nas comunidades rurais da África, né? Que passam fome. Não, os caras não têm dinheiro para comprar semente transgênica, né? Vai continuar passando fome se não tiver outra alternativa. Vocês enxergam outra alternativa? Não. Porque não tem. Agora, será que não tem mesmo? Ou será que a gente nem consegue enxergar a possibilidade? Quantos de vocês conseguiram hoje sair daqui e usarem o agronegócio como exemplo para trabalhar no direito? A agroecologia, a sustentabilidade. Quantos TCCs têm aparecido sobre isso? Pois é. Norma, norma, norma. Estado,
estado, estado, morte, morte, morte. E vai continuar. E vai piorar. Precisamos nos reinventar. Só que precisa de um outro tipo de educação e precisa reinventar o seu espírito. Assuma. Você pode. Procura as pessoas certas, converse com as pessoas certas, as pessoas que vão lhe entregar algo de novo. O cara certo é o cara que fala mal de você. Esse é o cara certo. Quem gosta disso? Ninguém, nem eu. Mas esse é o cara certo. Porque o cara que fala mal de você, se ele errou, você descobriu que você tem algo de bom. E se ele acertou, você melhora. Não? Mas a gente não gosta do cara que fala mal da gente. A gente não gosta do mendigo. A gente não gosta da prostituta. Não gosta do menino e da menina do programa. A gente não gosta de nada que fere a nossa normalidade e a nossa ordem. E o direito persegue essas pessoas do mesmo jeito que persegue o demônio, sei lá, alguma coisa, né? Diz o Foucault assim, né? São os, como é que é? Os homens infames, né? Já estou muito adiantado na hora? Duas coisas que o sistema não suporta: assalariado trabalhador e mendigo esfarrapado. Pense nisso. Os primeiros, porque estão diretamente na dominação e podem a qualquer momento se revoltar, certo? E os segundos, porque prova o tempo todo que o sistema está errado. O mendigo não vai fazer uma revolução. O travesti não vai fazer uma revolução. Mas demonstra a cada segundo algo mais contundente. Eles são considerados infames porque foram jogados para fora do sistema. O que prova que o sistema não está azeitado, né? Não está oreado direito. Eu pouco falei isso. Ele que usa a palavra os homens infames. Os homens infames não farão revolução. Os homens infames mostram que o sistema está fracassado. Ou porque eles saíram da produção e já não sabem mais o que fazer e viram, né? Vão para a rua. Tempos de crise econômica, isso se acentua, mas isso é cíclico, é permanente. Ou então aqueles que fizeram opções. Tem gente que mora nas ruas por opção, vocês sabiam? Hã? Sim, né? Que a gente acha que o cara que está na rua é o cara que não gosta de trabalhar, né? É o cara do mal, né? É o cara que, né? Então a gente passa por cima, né? O lixeiro que fica pegando aí as nossas embalagens industriais, né? A gente passa por cima que atrapalha o trânsito da cidade, né? Só que ele recicla a 10 centavos o quilo do alumínio, que tem um valor altíssimo. E quanto ele ganha por quilo? 10 centavos. Precisa de muito cuidado de si para perceber tudo isso. Precisamos reinventar tudo. E é muito difícil, eu não sei o que é. Acho que era isso. Consegui. Acho que falar alguma coisinha. Muito obrigado a vocês. Mas queria escutar. Agora me ajudem a... façam perguntas. Pelo amor de Deus, não deixa eu aqui. Vai, Fê. Fica aí. Não fica aí. Obrigado, mestre Sacadura. Bom, foi com o mestre Sacadura que eu conheci o Foucault e a partir daí aprendi a gostar e me apaixonar por esse filósofo moderno, né? A pergunta é a seguinte, professor. O Foucault, ele fala da domesticalização do ser humano. Que somos de alguma forma matéria e produto manipulado pelo Estado para que possa alcançar o objetivo que o próprio Estado
almeja. Se o Estado está em lugares que nós pouco imaginamos que ele esteja, como por exemplo escolas, igrejas, faculdades, etc. E ao mesmo tempo não temos como de alguma forma nos defender dele conscientemente, e ao mesmo tempo, pelas suas palavras, criamos um poder que de alguma forma nos policia e nos domina. Essa relação do poder invisível com o poder que nos manipula como domesticalização e como matéria, como podemos de alguma forma mudar a característica daquele governo, daquele poder, e de alguma forma nos manipula? Como? Se a gente não tem essa consciência, principalmente se a gente for analisar e pensar, pessoas que têm a possibilidade de estar cursando uma universidade, têm possibilidade, têm o objetivo maiores, e enxerga isso, como que aquela pessoa que vive de determinadas bolsas, que acredito também, gostaria da sua opinião, também é uma forma de domesticalização para que as mesmas pessoas continuem no poder. Como mudar isso? Antes de eu falar diferente, antes de eu responder para o Fernando, só para lembrar para vocês que ali fora eu vou, quem tiver, está na programação, né, Maria? Quem tiver livro para quiser autografar, que alguma coisa dos meus livros, eu sento ali já ali fora e eu assino tudo, tá? Depois tem as temáticas a partir das 9 horas, é isso. Então nós estamos dentro do horário. Tá. Bem, então, Fernando, eu acho que são duas coisas que você colocou. A primeira é como pela falta de consciência eu crio consciência para enfrentar esse poder. Então, perceba, talvez o primeiro passo que a gente tem que dar é perceber que esse poder não está em algum lugar especificamente centralizado. Porque percebendo que ele está diluído nos capilares e nos lugares em que nós nos encontramos, esse encontro aqui nosso, por exemplo, pode ser uma forma de começar uma relação diferente. Eu sei que assim, talvez, tudo bem? Então, é porque a gente acha que o poder só está em algum lugar. A gente tira o poder de dentro de nós. Então, na mediação a gente tem, isso é uma das coisas que se aprende logo, né? Eu não gosto muito dessas termos, mas eu vou usar que vocês vão me entender. O sujeito de direito são as partes. O sujeito de direito não é advogado, não é operador de direito, não é o Estado, não é o tribunal, é as partes. Acho que isso dá a gente aprende isso para dizer às pessoas o empoderamento que as pessoas têm que fazer. O direito somos nós. Por isso que eu disse, as relações sociais estão acontecendo a cada segundo. Então a gente precisa entender é exatamente isto. Por isso que eu coloquei ali há pouco uma tese polêmica do problema dos universais. Um dos problemas colocados pelos universais, pelos conceitos universais,